Bom dia, pessoal. Então, dando continuidade aos conceitos que a gente estava trabalhando dos espelhos esféricos, apresentei na semana passada a lei de Gauss para vocês. Resolvemos um exercício, propus 3 para vocês numa tarefa. Tá? Eu ainda não sei, não me lembro se eu coloquei no sistema, mas eu vou colocar. E a ideia da aula de hoje é resolver um tipo de exercício que envolve espelhos esféricos, mas é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, porque ele fala em ampliação de 5 vezes, ampliação de 3 vezes, distância entre o objeto e a imagem igual a um determinado valor. Eu vou resolver dois tipos desse exercício, dois exercícios desse tipo, e depois a gente começa a falar da parte associada com a refração, que é um fenômeno onde a luz atravessa dois meios transparentes. Por exemplo, a luz vindo do ar e passando para o vidro, ou vindo da água e passando para o vidro, ou vindo da água e passando para o ar. Então, dois meios transparentes faz com que a luz apareça quebrada. Tá? O termo refrata está associado com o fato de que a luz aparece quebrada justamente na separação entre os dois meios. Tá? Na separação do ar com o vidro, na separação do ar com a água, ou da água com o vidro. Tá bem? Então eu vou resolver um exercício hoje para vocês. Dois exercícios na página 169. Um exercício resolvido, de número 3, que diz o seguinte: a distância entre o objeto e a imagem que o espelho côncavo lhe conjuga, quando fala conjugar a imagem, se é formar a imagem, é de 80 centímetros. A imagem é invertida e 5 vezes maior que o objeto. Então, se a gente for olhar, não pode ser um espelho convexo, uma vez que a gente viu que no espelho convexo a imagem nunca vai ser maior, sempre vai ser menor, direita e virtual. Então tem que ser um espelho côncavo. Espelho côncavo. Por que é côncavo? Porque a imagem é maior. Imagem maior. Se a gente for olhar aqueles raios que eu tracei na última aula para vocês, só tem uma situação onde o espelho côncavo produz uma imagem maior. Não, tem duas situações, mas para projetar a imagem tem que estar na frente do espelho, tá? Então é o espelho côncavo. Espelho côncavo. A gente coloca um objeto, então está aqui o objeto na frente do espelho, e a imagem é maior e ele está projetando, então a imagem tem que estar aqui na frente. Se fosse pensar uma imagem virtual, uma imagem atrás do espelho, a gente já saberia que o objeto deveria estar entre o foco e o vértice. Tá? Mas como não o está, a única maneira de visualizar é pensar nos casos. E o caso que a gente está imaginando é aquele onde o objeto está entre o centro e o foco de curvatura, e o foco do espelho, o centro de curvatura e o foco do espelho. Tá? Então uma imagem que passa pelo foco, retorna paralelamente, assim. Meu centro está um pouco longe aqui. Tem que ser a mesma distância, o foco é metade do raio. Tá? Então aqui está o centro. Então uma luz que passa no foco emerge paralelamente. Uma que passa no centro de curvatura volta sobre ela mesma. Tá? Então nós teríamos aqui a formação da imagem, uma imagem que ficou maior e invertida, tá? Então o único caso é maior e invertido. O que está dito? Está dito que a distância do objeto
até o espelho, que é P, e a distância da imagem até o objeto, que é P'. Esta diferença, P' menos P, vale 80 centímetros. Então, P' menos P igual a 80 centímetros. Também diz que a imagem é 5 vezes maior do que o objeto. 5 vezes maior, ele está dando ampliação. Então, a ampliação vale 5. Como ela é uma imagem invertida em relação ao objeto, ela tem que ser negativa aqui para dar invertida. Tá? Então, o A vale menos 5. Isso a gente tira do próprio enunciado. Tá? O A vale menos 5. Então, o A é menos P' sobre P, o que nos leva a menos 5 igual menos P' sobre P, ou P' é igual 5P. P' é igual 5P. Se a gente usar esta equação aqui, que eu chamo de 1, esta aqui que eu chamo de 2, se usar 2 na 1, a gente fica com 5P menos P é igual a 80 centímetros. Então, 4P é 80, ou seja, P vale 20 centímetros. P vale 20 centímetros. Se o P vale 20 centímetros, o P', que é 5P, que é 5P, vale 100. Então, o P', que é 5P, vale 5 vezes 20, que é 100 centímetros. O que o exercício solicita? Calcule o raio de curvatura do espelho. O esquema, a gente acabou de fazer o esquema aí. Calcule o raio de curvatura. Então, o que nós temos? Nós temos que o P' vale 100 e que o P vale 20. Então, nós temos que achar a distância focal. Como é que acha a distância focal? Lei de Gauss. Lei de Gauss diz que o 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Colocando os valores, 1 sobre 20 mais 1 sobre 100. Tira o mínimo múltiplo comum, 100 e 20 dá 2, 50, 10 dá 2, 25, 5, não dá por 3, já dá por 5, 5 vezes 5, 25, mais um 5, 1 e 1. 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20, vezes 5, 100. Então, o mínimo múltiplo comum é 100. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 100 dividido por 20 dá 5, vezes 1, 5. 100 dividido por 100 dá 1, vezes o numerador, que é 1, então dá 1. Então aqui, 1 sobre F é igual a 6 sobre 100. Ou seja, o F é 100 dividido por 6. O que dá 100 dividido por 6 vai dar o número quebrado. 50 terços, divide por 2 em cima e embaixo, 50 terços. E o raio, o foco é metade do raio, tá? Foco é metade do raio, então o raio é 2 vezes o foco.
Ou seja, 2 vezes 50 terços, o que dá 100 terços. O resultado que tem aí no livro. Deu um número quebrado. Se quiser fazer a conta com a calculadora, pode. 100 dividido por 3 dá 33,33. 33,33 centímetros. Que é a unidade que a gente está trabalhando. O outro exercício que é muito parecido com esse é o exercício proposto agora. O exercício proposto, página 169, exercício de número 14. Exercício de número 14. Que diz o seguinte: a distância entre uma lâmpada e sua imagem, projetada em um anteparo, mede 36 centímetros. Então, P' menos P igual a 36. Porque está parecido com o exercício anterior. 36 centímetros. A imagem é 5 vezes maior que o objeto. Então, nessa situação, a gente já está pensando que a imagem é 5 vezes maior e é projetada. Então, falou que é projetada. Não pode ser um espelho convexo, porque convexo não vai projetar nada. A imagem sempre é virtual, nunca vai estar na frente do espelho. 5 vezes maior, o espelho convexo nunca tem imagem maior. Então daqui a gente já sabe que é um espelho côncavo. E se ele é um espelho côncavo, essa situação apresentada aqui vai dar uma imagem invertida. Toda a imagem real que aparece num espelho côncavo, ela é invertida. Então a gente vai supor de cara que o A é menos 5. O 5 por causa que é 5 vezes maior, e o sinal de menos porque é invertida. Então o A vale menos 5, a gente já viu a receita, que P' vai ser igual a 5 vezes o P. De onde saiu isso? O A é igual a menos P' sobre T. Então pega o sinal de menos, tem dos dois lados da igualdade, P' é igual a 5P. Colocando na equação, vamos chamar essa aqui de 1, esta aqui de 2. Então na equação 1 fica 5P menos P igual a 36, 4P igual a 36, ou P igual a 36 dividido por 4, que é 9 centímetros. Achamos a distância do objeto até o espelho. 9 centímetros. Para achar o P', é só lembrar que P' é 5P. Então 5 vezes 9 dá 45 centímetros. Então achamos a distância do objeto até o espelho, a distância da imagem até o espelho. Então vamos responder. Na letra A, qual é o tipo de espelho? Côncavo. Só pode ser côncavo. Só pode ser côncavo. Imagem maior, só pode ser côncavo. Letra B, pede qual a distância da lâmpada ao espelho. Então a lâmpada é o objeto, tá? Qual a distância do objeto até o espelho? Então são 9 centímetros. Letra C, pede qual a distância do espelho ao anteparo. Então o anteparo é onde se formou a imagem. É uma folha, um quadro opaco, onde a imagem vai se formar. Então a distância que se formou a imagem é 45 centímetros. E ainda ele pede, na letra D, a distância focal do espelho. Então, para achar a distância focal, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'.
Vamos ter que calcular. Tirar o mínimo múltiplo comum. Então, 1 sobre f é igual a 1 sobre 9 mais 1 sobre 45. 45 e 9. Não dá para dividir por 2, mas dá por 3. Aqui fica 15. Aqui 3, dá por 3 de novo. Aqui fica 5. Aqui fica 1. Por 5, 1 e 1. 3 vezes 3, 9. Vezes 5 dá 45. Então o mínimo múltiplo comum é 45. Então, aqui 1 sobre f é igual ao mínimo múltiplo comum, 45. Divide pelo denominador, 45 dividido por 9 dá 5. 45 dividido por 45 dá 1. Vezes o 1 lá de cima, mais 1. Então a distância focal é 45 dividido por 6. Distância focal é igual a 45 dividido por 6. Não pediu o raio, pediu só a distância focal. Então vamos fazer a conta. 45 dividido por 6 dá 7,5 centímetros. Tá bem? Então, quando falou em projetar a imagem, a gente está pensando um espelho côncavo. O espelho convexo não projeta nenhuma imagem, porque a imagem é sempre virtual e menor. E se for o espelho côncavo, então, que projeta a imagem, essa imagem vai ser sempre maior e invertida, tá? Sempre invertida. Por isso que o fator de ampliação lateral, ou aumento linear, é sempre negativo, tá? Falou que aumentou 5 vezes, o A vale menos 5. Falou que aumentou 3 vezes, o A vale menos 3. Tá? Diferente do caso de olhar uma imagem virtual maior. Tá? Então poderia acontecer de dizer no enunciado que o espelho produz uma imagem 3 vezes maior e direita. Se ele disser que é 3 vezes maior e direita, só pode ser uma imagem virtual. Aí o objeto está na frente do espelho, a imagem está atrás do espelho. Virtual, distância do objeto do espelho até a imagem é negativo. Tá? A imagem está atrás do espelho. Tá bem? Feito isto, vamos discutir os conceitos associados com a refração. Então, a refração é um fenômeno luminoso onde o raio de luz, ao atravessar dois meios transparentes, ele aparece quebrado. Tá? Então, e o exemplo é pensar em colocar uma colher dentro de um copo d'água, vai ver que a colher aparece quebrado justamente onde está a superfície da água com o ar. Tá? Então, refração é quando um raio luminoso ou um objeto, um raio luminoso aparece quebrado ao passar de um meio transparente para outro. De um meio transparente para outro meio também transparente, tá?
também transparente. Se a gente pensar um copo com água, e a gente colocar uma colher aqui, ela vai aparecer quebrada. Não vou saber desenhar uma colher. Assim. Aparece quebrada aqui nessa junção aqui, tá, pessoal? Aparece quebrada aqui, ó. Quebrada. Então aqui está a refração. Tá? Isso se deve ao fato de que aqui nós temos o ar na parte de cima e aqui nós temos a água. Então são dois meios diferentes. Para diferenciar um meio do outro, a gente usa o chamado índice de refração. Índice de refração. N. Um N minúsculo. Tá? Esse índice de refração é definido como a velocidade da luz no ar, no meio, velocidade da luz no meio, velocidade da luz no vácuo, dividido pela velocidade da luz no meio. Tá? Velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio. C sobre V. Aqui, velocidade da luz no vácuo ou no ar, dividido pela velocidade da luz no meio. Tá bem? Esse valor aqui sempre vai ser maior que 1. Tá? Sempre maior ou igual a 1. Maior ou igual a 1. Porque até hoje não se descobriu um meio onde a velocidade da luz seja maior do que a velocidade da luz no ar. Tá? O valor da velocidade da luz no ar, o C, só para lembrar, é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, que é igual à velocidade da luz no vácuo também. Tá? Então, no ar e no vácuo a diferença é muito pequena. O valor 3 vezes 10 na 8, tanto para o ar quanto para o meio. Tá? Bom, então, na água vai aparecer uma diferença na velocidade. Então, quando a luz passa do ar para a água, a velocidade da luz diminui para um determinado valor, de tal forma que ela aparece quebrada nessa junção. Os valores tabelados, tá, pessoal? Para esses índices de refração, tem aí no livro um exercício, vou lembrar de alguns. Para a água, o índice de refração é 1,33, tá? Ou 1,333. Para o vidro, um vidro comum, esse índice de refração é 1,5. No diamante, o índice de refração é um dos maiores que a gente conhece. Ele é 2,42. Ele não tem unidade, tá, pessoal? É só um número. É um número maior que 1 e ele não tem unidade. Então, por exemplo, a gente poderia calcular qual é a velocidade da luz na água. Como assim, professor? Olha só, se o N é a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz no meio, passa o V para esse lado e o N aqui para baixo, a velocidade fica igual a C dividido pelo índice de refração. Então a velocidade da luz na água vai ser igual a velocidade da luz no vácuo pelo índice de refração da água. Isso vai dar 3 vezes 10 na 8. Vamos deixar 300 mil quilômetros por segundo. Tá? 300 mil quilômetros por segundo, que é o 3 vezes 10 na 8,
dividido por 1,333. Vamos ver quanto que vai dar aqui. 300 mil dividido por 1,333 dá 225.056,26 quilômetros por segundo. Então cai de 300 mil quilômetros por segundo para aproximadamente aí 225 mil quilômetros por segundo. Já no diamante, a velocidade cai ainda mais. Então é C dividido pelo índice de refração do diamante, o que vai dar 300 mil quilômetros por segundo dividido por 2,42. A tabela do livro está 2,5, tá, pessoal? É um arredondamento. Tem outros valores ali. Vocês podem dar uma olhada lá. 300 mil dividido por 2,42. Isso vai dar 123.966,94 quilômetros por segundo, aproximadamente 124 mil quilômetros por segundo, aproximadamente 124 mil quilômetros por segundo. Por isso que o diamante, que tem várias facetas, parece várias vezes um raio luminoso que entrou para dentro do diamante, ele vai sendo refletido internamente e vai tentar sair para o ar novamente. Ele aparece quebrado em todas essas facetas e com uma velocidade um pouquinho menor. Então o brilho do diamante é bem grande se comparado com o vidro, tá? Se comparado com o vidro. Tá bem, pessoal? Então, índice de refração é uma maneira de medir o quanto quebrado vai ficar um raio quando ele atravessar de um meio transparente para outro, tá? Em geral, o que acontece é que se o meio ele é mais denso, tá? Poderia chamar de mais refringente, ou seja, esse índice de refração aumenta, tá? Então, quanto mais refringente é o meio, menor é a velocidade da luz nesse meio. Então, começou 300 mil quilômetros por segundo, na água caiu para 225 mil, mais ou menos, e no diamante caiu para 124 mil, aproximadamente, quilômetros por segundo. Tá? Quanto mais refringente for o meio, menor é a velocidade da luz nesse meio. Tá? Para descobrir qual é os ângulos associados com uma refração, a gente vai pensar as seguintes situações. Dois meios, tá, pessoal? Meio A e meio B. Os dois transparentes, tá? Meio A, meio A e meio B. Vamos pensar que o índice de refração do meio A é maior do que o índice de refração do meio B. Tá? E se a gente pensar então um raio vindo do meio A e chegando aqui na superfície, parte dele vai ser refletido, porque é uma superfície polida, tá? Parte vai ser refletida, a gente já sabe a lei da reflexão, volta com o mesmo ângulo, então parte é refletida e parte vai ser refratada. Se ele entrar aqui com um ângulo que a gente chama de I, o ângulo de incidência,
E agora tem que cuidar para não usar o mesmo R que eu usava para raio refletido. O meio A é mais denso que o meio B, então ele vai se afastar da normal. Tá? Então se ele entrar com I, ele vai sair com R aqui, onde o R é maior do que o I. Tá? Ou seja, índice de refração maior indo para um menor vai me levar a um raio que se afasta da normal. Lembrem que normal é o raio aonde, ou melhor, é uma linha imaginária perpendicular ao plano da superfície dos dois, tá? Então, se ele fosse seguir em linha reta, ele viria para cá em linha reta. Mas daí ele se afastou. Ele ficou maior do que tinha antes. Então ele se afasta da normal. Tá? E se for ao contrário, se ele for do meio menos denso para o mais denso, ele se aproxima da normal. Tá? Então aqui, se fosse de B para A, se fosse do meio B para A, meio A, fosse do meio B para o meio A, então ele está pensando um outro raio, tá? Não pode ser o mesmo, porque o desenho tem que ser outro. Então pensar o raio aqui assim, um raio assim, tá aqui a normal, raio incidente, ele vai se aproximar da normal. Tá? Do meio B para o meio A, tá aqui o feixe incidente, tá lá o refratado, tá? Marcado em azul, então o raio se aproxima da normal. Mas aí isso vai dar confusão, professor. Na realidade vai ficar fácil de fazer a conta quando a gente olhar a lei da refração, que é conhecida como lei de Snell. Ou Snell, não sei, acho que pode ser uma pronúncia mais para o alemão do que para o inglês. Tá? Eu costumo aportuguesar um pouco o termo e falar lei de Snell. Se o raio vem aqui do índice de refração 1, indo para o índice de refração 2, tá? Nem vou dizer se é maior ou menor, só vou pensar aqui. Eu preciso dizer, senão eu não consigo fazer o desenho. Aqui é I. Vamos pensar N1 maior do que o N2. Então está vindo do índice de refração maior e indo para uma refração menor. Ou seja, está vindo do índice mais refringente, o meio mais refringente, indo para o meio menos refringente. Tá? Então está indo para o menos meio refringente, ele se afasta da normal. Vai aparecer um R aqui, que é maior, se afasta da normal. Então entrou aqui, sei lá, com 30 graus e saiu aqui com 60 em relação à normal, que é essa linha aonde o raio está encostando aqui na superfície. Tá? O que diz o Snell? O Snell diz que N1, de onde veio o raio, seno do I, o ângulo I, é igual N2 seno do ângulo R. Tá? Isto aqui é a lei de Snell.
E isso aqui faz com que o raio apareça quebrado. Tá? Então resta saber sempre quais são os ângulos, ou ainda quais são os índices de refração, para saber qual vai ser um dos ângulos, tá? Ou para saber qual vai ser um dos índices de refração. Nesta equação tem 1, 2, 3, 4 incógnitas. O exercício sempre vai dar 3 e vai pedir a outra. Tá? O exercício vai pedir 3, vai dar 3 e vai pedir a outra. Como o exemplo que nós temos aí na página 174. Tá? Página 174. Exemplo resolvido de número 2. Tem uma figura. O ângulo de incidência aqui é 60 graus. 60 graus. E o raio está se aproximando da normal. Então aqui, se ele está se aproximando da normal, aqui tem o índice de refração, que é menor do que o N2. Tá? Então, página 74, o número 2. Aí ele vai se aproximar da normal. Então ele viria assim, ele ficou mais perto aqui, assim. Está aqui o ângulo refletido. Chegou com 60 e vai sair com o ângulo de refração que a gente pode encontrar. Aí ele diz assim: sabendo-se que o meio 1 é o ar, então a gente viu que para o ar a velocidade da luz é igual à velocidade da luz no meio. Então aqui é o ar vale 1,0. Tá? Índice de refração do ar vale 1. Índice de refração do vácuo também vale 1. Por quê? Porque a velocidade da luz no vácuo é igual à velocidade da luz no ar. Tá vindo do ar. E o outro meio, N2, ele diz que vale raiz de 3. O que ele quer saber? A medida do ângulo R. Tá? Então vamos para a lei de Snell. N1 seno de θ1 vai ficar 1 vezes seno de 60. Ângulo de incidência é 60 graus, igual a N2, raiz de 3, seno de R. Então ele deu o índice de refração do ar, o ângulo e o índice de refração do outro meio. Seno de 60, seno de 30 é 1 meio. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vamos colocar os valores aqui. Seno de 30 é 1 meio. Seno 45 é raiz de 3, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Tem que saber, em geral, tá, pessoal? Esses ângulos aí que são os ângulos mais utilizados em física e matemática, tem que saber decor. Tá? Num Enem, numa prova de vestibular, tem que saber os valores dos senos para esses ângulos aí. Tá? Então aqui, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 vezes 1 é igual a raiz de 3 seno de R. O raiz de 3 tem dos dois lados no numerador, dá para cortar. Então a gente fica com seno de R é igual a 1 meio. Qual o valor do ângulo cujo seno dá 1 meio? Então só pode ser um ângulo de 30 graus. R vale 30 graus. Isto é a letra A do exercício.
achar o ângulo. E na letra B ele pede a velocidade da luz no meio 2. Então no meio 2, a velocidade da luz no meio 2 na letra B, velocidade da luz no meio 2 vai ser C dividido por N2. Então, 300 mil quilômetros por segundo dividido por índice de refração no meio 2, raiz de 3. Eu não sei como é que é o termo matemático para fazer a operação, mas quando tem uma raiz no denominador, a gente costuma fazer a radiciação, acho que não me lembro se é radiciação, racionalização, acho que é alguma coisa assim. A gente multiplica por raiz de 3 embaixo e por raiz de 3 em cima, ou seja, está multiplicando por 1. Tá? Multiplica por raiz de 3 sobre raiz de 3, vai sumir a raiz na parte de baixo, porque fica raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Então vai ficar 300 mil quilômetros vezes raiz de 3, que é aquela raiz lá, dividido por 3. Ou seja, a velocidade é 100 mil quilômetro por segundo vezes raiz de 3. Vamos botar raiz de 3 vezes 100 mil, ou 100 mil raiz de 3. 100 mil raiz de 3 quilômetros por segundo. 100 mil raiz de 3 quilômetros por segundo. Na letra C, pede o desvio sofrido pelo raio de luz incidente. Então o que a gente achou aqui é que o raio chegou com 60, saiu com 30. O quanto que ele desviou aqui nesse pedacinho aqui, pessoal? Quanto que ele desviou? Então esse ângulo aqui é o quanto que ele desviou. Então se daqui até aqui era 60, ele desviou, na letra C, ele desviou 60 graus menos 30 graus, desviou 30 graus. Desviou 30 graus. Na letra D, ele pergunta qual o meio mais refringente, o meio 1 ou o meio 2? Então, mais refringente, já está pensando no meio com o índice de refração maior. Tá? Se vocês forem para a calculadora, raiz de 3 é igual a 1,73. Então está indo do 1 para o 1,73. Então o mais refringente é o meio 2. Tá? Então o meio 2 é mais refringente. Meio 2 é o mais refringente. Tem alguns exercícios ali para resolver. Nossa aula já chegou aí a uns 50 minutos. Eu vou resolver então para a próxima aula, assíncrona, que é na quinta-feira, ou para quem está assistindo já na quarta é para amanhã. Tá? E aí eu continuo resolvendo alguns exercícios aí da página 175. Tá? Também vou falar da questão do ângulo limite, que é a partir do qual não vai ocorrer mais refração. Então, dependendo de uma situação lá, quando o raio vai do meio mais refringente para um menos refringente, a partir de um certo ângulo deixa de existir a refração.
Aí eu vou explicar isso na próxima aula então, tá? Não vou escolher os exercícios, porque a gente vai resolver aí na sequência. E aí a gente tem o conteúdo para fazer uma primeira avaliação. Deixamos depois a parte de lentes e ondas lá para a última avaliação. Também pretendia propor para vocês um trabalho associado com fenômenos ondulatórios, que como por exemplo a superposição de ondas, interferência, são fenômenos que são mais qualitativos para entender. Até tem alguns desenhos para mostrar o que acontece com as ondas no espaço, tá? Então a minha proposta era fazer um trabalho associado com esses conceitos aí, para não precisar ficar fazendo tantos desenhos assim no quadro, que não vão ficar tão bonitos, né? Vocês sabem da minha habilidade que eu tenho para fazer desenhos aí no quadro, tá bem? Então a gente para por aí hoje. E na aula 5, desta quinta-feira dessa semana, eu continuo então resolvendo alguns exercícios da refração e vou falar do ângulo limite. Tá bem? Até a próxima!